Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo o nosso Correria Podcast. Vamos dar início hoje com um cara que para muitos polêmicos, né? Não. Mas para mim verdadeiro. Ele é aquele cara que não tem, digamos, a trava na língua. Se for certo, vai ser certo, se for errado, vai ser errado. Seja muito bem-vindo, Henrique Moura. É um prazer ter você aqui, satisfação. Acredito que hoje o papo vai fluir muito. Temos certeza, muito a conversar. Com certeza. Ficou legal aí? Tá massa aí? Vamos lá. Vamos lá. Me fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória no futebol, você como um esportista miguelense. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite aí a todos que estão assistindo. A minha história começou muito cedo, né? Eu tive o privilégio de ser profissional, jogador profissional de futebol. Comecei lá em 2000, né? O CRB vinha fazer uma bateria de testes aqui, até treinava aqui no Ferreirão. E um desses testes, né? O nosso saudoso Hugo Siqueira me chamou para fazer parte, né? Seu Hugo. Saudoso Hugo. Então, nesse teste, Robert Valdavino viu e já me levou e já disse: eu quero conhecer seu pai, falar com seu pai para levar você. Eu tinha 17 anos. E daí a gente foi embora, né, para Maceió, e eu dei início por aí. Isso foi no ano 2000, né? Foi. Começou, no caso, na base do CRB através de Robert Valdavino, né? Que é uma Isso, lenda do esporte alagoano. Na verdade, acontecia até uns casos lá meio chato, que antigamente, né? Antigamente não, até um pouco tempo atrás, essas divisões de base, elas treinavam em horário totalmente separado do profissional. Para não ter o contato. Para não ter o contato, era muito difícil, né? O profissional hoje, não estou querendo dizer que hoje seja fácil ser profissional, mas assim, do ano 2000 para cá, era mais difícil. Evoluiu muito, né? Então, tinha uns atritos. Eu sempre fui esse cara do jeito como você está falando aí. Então, eu saí de São Miguel como jogador profissional. Assinei contrato e saí como jogador profissional. Então, eu já não dormia lá na concentração, junto com os outros juvenis. E quando eu chegava para treinar algumas vezes, quando tinha mudança de treinador, os caras me desciam lá para a base. Aí eu não descia. Ficava, não, eu estou aqui como profissional. Aí até chegar o pessoal do profissional e assimilar tudo isso e me colocar lá, levou tempo. Mas graças a Deus que em 2000 a gente conseguiu dar sequência a isso. Eu comecei a participar de alguns jogos, né? Inclusive no campeonato de 2002, eu participei de alguns jogos, né? Já como profissional, e a gente foi campeão, né? Tirando o CRB da fila depois de 7 anos. 7 anos, né? Mas antes disso, aqui em São Miguel, eu participava de tudo. O meu hobby era a bola. A preocupação dos meus pais era sempre essa. O medo de não dar certo e o filho de ver o tempo passar, não estudar, né? Eu sempre tive esse sonho, né? Esse sonho maior de me profissionalizar. Né? Lá na Educação Física do Imaculado, o professor Josivaldo sempre falava: Henrique, tu tem esse seu sonho, tu vai atrás. E por incrível que pareça, Luiz, de todos da minha geração, o único que conseguiu realizar esse sonho foi eu. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho isso em mim. Eu consegui realizar o meu sonho. Depois eu vi que não ia dar, né? Não ia dar tanto, né? Não consegui assim um êxito maior. Saí do estado, né? Joguei alguns times fora do estado, mas assim, futebol é uma carreira muito curta. Verdade. Né? E se você não montar a sua estrutura para quando você parar de jogar futebol, você sobreviver com ela, é muito difícil. Então eu decidi parar. Realmente, a gente tem muitos casos aí, né? Que jogadores que achou que a carreira era pro resto da vida e não se preparou. Muitos ganharam muito dinheiro, mas não souberam aproveitar. A gente tem um exemplo, né? Eu concentrei com o Valdiran, né? Nosso saudoso Valdiran, mandar até um abraço para a família dele. E assim, o cara era fenomenal dentro do campo. Dentro do campo, um cara concentração também, não tive nenhum problema com ele. Né? A gente dividia quarto, quando a gente viajava, concentração, a gente tinha muita parceria. Então, e se perdeu. E foi um cara que teve oportunidades que muitos queriam. Tinha um presidente lá, o nosso saudoso também Cabral, lá no CRB, que gostava muito dele. Né? A gente chamava de filhinho do Cabral. E ele foi para Portugal, Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, mas enfim. Foi uma lenda lá no Vasco, né?
E antes de você ir no caso, pro CRB, de se tornar profissional, teve alguma passagem assim por equipe? Eu fui pro Mogi. Teve uma peneira aqui, ó, pra você ver que é outra história interessante. Teve uma peneira aqui, eu sempre gostei de bola, como falei pra vocês. Então essa peneira, eu não sabia que ia ter essa peneira aqui. Um pessoal do Vitória da Bahia veio pra aqui, pro estádio. Aí, inclusive, esqueci o nome dele agora, rapaz. O George, muito amigo do Jota. Não sei se o Jota conhece ele, deve conhecer ele sim, que é o tempo de CEAL e tal. Então ele tem um time hoje lá em Arapiraca, eu sempre falo com ele. Então o George na época era gerente de futebol do Vitória. Então ele fez essa peneira aqui. Um monte de menino, velho. Um monte de menino. Eu cheguei lá sonho, né? Cheguei lá de última hora. E só quem passou foi o Jackson. Jackson Meia. Jogou até no CSA também. Então passei com o Jackson e a gente ficou nessa expectativa e viajei. Viajei para Mogi Mirim. Nessa peneira do Vitória, deu um problema lá no Vitória, já não vai mais pro Vitória, vai pro Mogi. Eu lembro até hoje da cena, eu entrando dentro do ônibus e minha mãe chorando na rodoviária. Levei uma mala do tamanho dessa mesa, cheia de livros, porque a minha mãe sempre foi preocupada em ir estudar. Ela disse, vá conquistar seu sonho, mas não deixe de estudar. Procura uma escola lá e vai estudar. E nisso eu fui embora. Passei de 8 a 9 meses lá no Mogi, treinando e tal. Aí deu problema com esse empresário, né? Que antes tinha muito isso também de empresário. Aí já eu volto para cá. E quando eu voltei para cá, eu fui pro América da Arapiraca. A gente era os juniores do Asa da Arapiraca. Do Asa. Então eu passei mais outra temporada lá e começou, né? E foi daí que eu só despontei, graças a Deus. Graças a Deus, né? É bacana ver uma história assim, porque eu costumo falar sempre, o Correria Podcast, ele tem o intuito de trazer para o nosso estado a correria do dia a dia dos esportistas miguelenses, alagoanos, porque eu acredito que poucos sabem dessa sua trajetória no esporte. Eu acredito que uma grande parte da população, até dos próprios amigos mesmo nos grupos, não sabe que você já foi um jogador profissional, não sabe sua história de vida. Até pela resenha, né? Muitos leva na brincadeira, né? Leva na brincadeira, na resenha, mas é tudo verdade. Faz parte, né? A brincadeira, ela sendo sadia, ela vale. Então, conta um pouquinho mais lá da história sua lá no Mogi Mirim. A gente ficou lá, né? Nós chegamos lá em abril de 2000, né? A gente ficou lá até o final do ano e na volta de lá, né? Lá completamente diferente da estrutura que eu já tinha conhecido aqui, né? A gente treinando lá como juniores, mas já tinha uma estrutura bem elevada. Profissional. Eu não sei até o fim que se deu àquele time, que a gente não ouviu nem falar mais, né? Mirim, né? Mas antes era um time promissor lá em São Paulo. Aprendi muito lá, né? A minha base, antes de eu chegar no CRB, eu tive essa experiência lá dessa base que me ajudou muito lá no CRB. Enfim, lá não deu certo por conta do empresário e tem um fato interessante que quando eu voltei, o meu tio é muito amigo de um diretor lá do Mogi Mirim, que estava jogando, que vinha jogar aqui com o CRB. E a gente fez um encontro lá no hotel em Maceió, no Matsubara, e desse encontro, esse diretor não sabia que eu estive lá. No Mogi Mirim. No Mogi Mirim. E Maurício chegou lá, a pessoa me apresentou, tá, e meu tio chegou e disse, olha, inclusive meu sobrinho estava lá e voltou essa semana. Ele disse, oxe, ele esteve lá, e eu fiquei sabendo, tal. Aí disse, vou levar ele de volta. Ele já vai voltar com a gente quando não acabar o jogo, ele vai voltar com a gente. Nisso vem entrando o João Feijó, parceiros dele, né? Clube formadores de base. Lembra o Corinthians Alagoano? Era. Né? Revelou muita gente. Então, nessa conversa deles, ele disse, olha, eu estou montando uma equipe lá em Coruripe, e vou levar ele. Se ele for bom realmente, você leva ele. Foi aí onde eu acho que as coisas não fluiu da maneira que deveria sair. Porque nem meu tio teve a inteligência de dizer, não, ele já rodou demais aqui em Alagoas, vamos mandar o menino de volta. Não teve ninguém para dizer isso. Eu não tinha essa maturidade. Dizer, não quero não ir. Não quero ir para Coruripe, eu quero voltar para São Paulo, porque de lá... E nesse meio eu fui para Coruripe,
né? Quem me levou foi o nosso amigo Gamela, lembro que nem hoje. Gente boa. Ele disse, não, vou levar ele, me levou para lá, o técnico era para o Roberto, o treinador de goleiro era o Raimundo, já me conhecia aqui do Miguelense. E a gente foi campeão lá também. A gente teve a oportunidade de ser campeão também pelo Coruripe. Eu digo que sou bicampeão alagoano, isso ninguém tira de mim. Somente né? aqui em São Miguel, né? Jogando ou não, fazendo parte do elenco, sim. Não é? Tendo algumas oportunidades, sim. Então isso ninguém tira, né? Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre o futebol e nesse tempo dessa sua carreira até hoje, historicamente, qual é o melhor time do Nordeste que você já viu jogar? Assim, eu acho que os times eu acho não, tenho certeza que os times de Fortaleza, eles sobressaem com os outros. Tanto é que já tem os dois aí despontando. O Ceará caiu esse ano, né? Foi, caiu, perdeu ontem, Ituano. Mas assim, os times de Fortaleza, Ceará e Fortaleza, de um tempo para cá eles vêm se destacando. Realmente, né? Então assim, eu colocaria Fortaleza e Ceará e em seguida os times de Pernambuco. Pernambuco, o Sport vem muito bem. O Sport vem bem, mas passou uma temporada também em decadência, né? Não falar de Santa Cruz, Santa Cruz historicamente tem essa, né? Meu pai é um torcedor do Santa Cruz. Morou muito tempo lá em Recife, é torcedor do Santa Cruz. Então eu disse, Henrique, esses altos e baixos é o time de maior torcida, né, de Pernambuco, mas assim, sempre teve esses altos e baixos. Cara, eu fico às vezes pensando, já pensou se o Santa Cruz ele tivesse uma estabilidade de se manter numa Série A hoje, igual o Sport, vai lá, sobe, passa 2, 3 anos, aí tem aquela eles queda. tiveram uma exceção muito grande, né? Eles saíram da Série D para A e voltou. Fez o caminho subindo e depois o caminho descendo. É como sempre fala, a gente roda e vai rodar nisso aqui, ó. O ABF é hoje exemplo claro disso que a gente está falando sobre o Santa Cruz. Santa Cruz, né? Quando nós assumimos, como eu e o Jaldi mudou, né? Que hoje o ABF foi uma junção, a volta dele foi uma junção, né? Foi. Então a gente aprendeu com os erros a administrar, né? Porque o ABF é administração. A gente já está entrando no assunto ABF, mas assim, é rapidinho. Quando começamos com a ABF, a gente era muito maduro, mas não tinha tanta maturidade para assimilar situações que aconteciam no cotidiano, dentro da quadra, fora da quadra, busca de patrocinador. E quando a gente assimilou isso, a gente ficou maduro bastante para conquistar o que a gente conquistou, né? Que foi esses 2 títulos seguidos. É o fruto de um trabalho, né? Santa Cruz vai virar SAF. Agora, também para virar SAF tem que ter alguém para apresentar projetos. Né? É toda uma equipe, né? Toda uma equipe. A pessoa que sai assim, não, eu vou lá, vou fazer a sociedade anônima de futebol e pronto. Não é assim, não. Gera um processo todo. O CSA também devia fazer isso. Cara, seria bacana a gente ver clubes alagoanos ter essa oportunidade e eles correrem atrás, porque eu acredito que vai ser o que vai prolongar a vida de muitos times de futebol hoje, vai ser a SAF. Só um rapidinho, já estou com o número CSA. Eu vivenciei um dos piores momentos do CSA. Porque toda semana eu passava de frente ao Mutange. E a situação que eu vi aquele clube foi um absurdo, bicho. Eu passava para ir trabalhar, subia ali pela ladeira do Calmon, ia por ali toda semana. Então, era o portão de acesso segurado por uma tábua, pé de almenda caído, o clube estava totalmente entregue. Só existia o nome, né? Só existia o nome, bicho, não tinha mais nada. Então, isso eu passava assim, pô, o CSA é tão grande, né? E até hoje eu acho que joguei no CRB, mas assim, a maior torcida de Alagoas é a do CSA, sem dúvida. Exato, também concordo. Vivenciei essa pior parte do CSA e vivenciei também o auge. O auge, né? Porque antes eu não tinha carro. Quando eles subiram, eu fiquei ali na Casa Vieira bem umas 3, 4 horas esperando um ônibus passar e o ônibus não passava. Aí eu perguntei o cara do lado, bicho, por que está acontecendo isso? Tá passando o ônibus, bicho. O CSA tá chegando lá do aeroporto, tá tudo parado lá em cima. A cidade parou, né? A cidade parou, literalmente. Literalmente. Aí eu peguei o mototáxi e vinha descendo. Ali a Fernando Lima. Eram os carros parando nas calçadas daquelas lojas.
tudo com um coolerzinho, tá? Cervejinha, esperando o CSA passar. Parecia bloco de carnaval, né? Pessoal, nunca vi tanto azulino num curto tempo como eu vi no dia que o CSA subiu aqui em Maceió. É bacana, para quem viveu aquela história lá atrás, né, que você falou, era os pés de árvore caindo, o portão segurado por uma talba. O muro talba. tinha bem umas 10 cores, que descascava, né, a cor ficava. Horrível o clube tava. Mas isso é, como se diz, falha de gestão, né? Infelizmente o CSA passou por uma fase que muito mal a administração, mal mesmo. Mal acho que ainda é um apelido pouco. Né? Não, foi uma das piores da história do futebol. Realmente, mas... Ficou sem série, caiu para a segunda divisão e ficou sem série. O pessoal ficava brincando, não é CSA mais não, é nem CSA, porque não tinha série mais para jogar, não tinha nada. Só jogava de janeiro a abril, que era o Alagoano, né? Mostrou a grandeza dele quando ressurgiu, né? Ressurgiu, porque se fosse um time sem força, sem expressão, se não fosse isso que a gente está falando aqui, de ser o maior time de Alagoas, ter o time de maior torcida... Não tinha se reerguido, não. A gente tira, por exemplo, hoje a gente temos o quê? Lá em São Paulo a gente temos um São Caetano, um time finalista de Libertadores hoje. Isso. Para subir, ó, como é que vai subir agora de novo? Vai. Não tem força, não tem torcida. Não tem força, não tem torcida. O diferencial daqui de Alagoas, né? Que mesmo sendo um dos menores estados do Brasil, a torcida que tem é apaixonada. A torcida que tem, ela inflama o time. Eu acredito que para todos nós alagoanos, um time que nem o CSA, chegando na Série A que nem chegou, foi orgulho. Orgulho porque movimenta, no geral, movimenta o comércio. Visibilidade, marketing. O ambulante, ele passa todo fim de semana a ter a sua renda, porque a gente está aqui, mas vai jogar um Flamengo, um Vasco, um São Paulo, um Palmeiras, o torcedor ele quer ir para o estádio, ele quer ir ver. Ele faz tudo pra ir. Vai. Chega lá, o cara não quer saber se a cerveja dele é 5, 7, 8, 10 reais. Ele vai comprar com gosto. O ambulante, ele vai sair com seu dinheiro no bolso, poder levar sua renda para dentro de casa. Tudo isso através do quê? Do futebol, entendeu? Eu, particularmente, eu acho muito bacana. Eu espero que os times de Alagoas venham passar por uma excelente administração, e justo por isso, porque todo mundo ganha. É o comércio vendendo sua camisa, é que nem a gente disse, o ambulante é a senhorinha do cachorro-quente, do churrasco. Então, só quem tem a ganhar é o povo, é a população. O Asa até é um exemplo vivo disso, né, de administração. A gente teve o privilégio de ver o Asa tricampeão, né, alagoano, e depois sumiu. Disputou uma Série B. E depois sumiu. O que? A administração. Está voltando agora. Torcendo para que ele suba. Teve um que quase subiu. Se eu não me engano, ele ficou em quinto e empatou na pontuação com o quarto. Pronto, foi isso mesmo. Então, assim, Arapiraca hoje vive o Asa novamente, né? Reviveu, né? Vive o Asa, então... Por que Maceió não pode viver um CSA no CRB? Dando continuidade, você ainda acredita que algum time do Nordeste ele possa ser campeão brasileiro? Muito difícil por conta da estabilidade financeira que os times do Sudeste têm. É muito difícil. No futebol tudo pode acontecer, né? A gente teve o Paysandu ganhando do Boca Juniors na Bomboneira. Na Bomboneira. Né? Então, futebol tudo pode acontecer, mas é muito difícil. Não adianta que a gente botar a fantasia na cabeça e dizer não, porque vai ter condições. Fortaleza montou um time bom, não é? Hoje é o ápice do Nordeste, é Fortaleza. Tá na Libertadores, mas ser campeão brasileiro, o brasileiro é um campeonato mais difícil do mundo. Não tem quem não me diga o contrário. Exato. A gente pode ter os melhores campos na Europa, pode ter os melhores salários, os melhores jogadores, mas... O futebol brasileiro é muito competitivo. É verdade, porque hoje se você pega um campeonato italiano, você vai chegar lá, vai ter o quê? Milan, Inter de Milão e a Nápoles liberando ali. Aí você chega na Inglaterra, é 3, 4 times, não passa disso. Você chega no Brasil, já começa o campeonato. E não só isso. O Brasil é um país imenso. Exato. Imenso. A logística de um jogo até o outro é muito importante. Aí no Brasil você joga aqui, vamos dizer assim, você joga aqui no Nordeste, aí você vai jogar lá no Rio Grande do Sul. Aí depois que você joga em Rio Grande do Sul, você sobe de novo aqui para o Nordeste. Lá para Pernambuco. Então a logística é muito difícil. E esses times da Europa, a logística fica curta. Fica curta que eles vão até de ônibus. Tá entendendo? Não precisa nem de avião. Então, para um time ser campeão, é muita coisa, pô. É muita coisa. Você tem que ter logística, você tem que ter o descanso dos jogadores,
que é muito importante. Muito importante. Agora imagine se os times lá um exemplo, do Piauí, lá do Acre, tivesse a grandeza de jogar a Série A. Imagine como seria uma logística de um time nordestino ter que viajar. Paysandu subir. A logística. Aí joga Grêmio e Paysandu, não é? Aí o Grêmio isso no domingo, aí numa quarta o Grêmio já tem um jogo lá no Sul, pela Libertadores, por exemplo. Ou volta para jogar em casa com o Internacional. E aí? Um clássico. Imagina a logística isso aí. E na Europa não. Na Europa, apesar de ter um poder aquisitivo bem maior que a gente, né? Os campos tudo filezinho, tudo tapetezinho, fica mais fácil. Então, eu acho muito difícil um time do Nordeste conquistar esse campeonato possível brasileiro. Mas impossível, né? Não é. Acredito que pode, mas é muito, muito, muito difícil. Eu gostaria agora de fazer uma pausa rapidinho para poder chamar os nossos patrocinadores. Vamos lá. E vamos já dar seguimento ao nosso episódio. Dando continuidade ao Correria Podcast, como de rotina, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse projeto hoje não estaria circulando. Agradeço de coração aos meus amigos que me abraçaram, que acreditaram nesse trabalho. Farmácia São Jorge, né, do nosso amigo Jorginho. Tamo junto aí, Jorginho. Obrigado mesmo pela força. Meu amigo Fábio Lopes Arquitetura, né, que é um cara que sempre me apoia nos meus projetos. Pessoal, toda a equipe do Matéria Show, né, um grande músico aqui de São Miguel, tenho que agradecer a ele sempre. Pessoal da Crocantes, cara, brigadão mesmo, vocês são essencial, Hamilton, Eduardo, vocês sempre me acolheram. Tenho só que agradecer. Pessoal da Afro Puffs, né, que é pessoal que trabalha com cabelos cacheados, vem fazendo um trabalho fantástico em São Miguel. Então, agradecer sempre, a gente temos que ser gratos sempre. Pessoal lá, né, nosso amigo Kelvin, KC Importes também, vem dando uma força grande. Pessoal da WG Tech, Wesley Guedes, os irmãos Guedes, né? Sem vocês esse trabalho não estaria acontecendo hoje. Muito bacana mesmo. A gente sabe que patrocínio não é fácil quando se trata de esporte. Então a gente tem que agradecer muito esse pessoal que acredita nos nossos projetos. Com certeza. E dando continuidade ao nosso Correria Podcast, o que você acha sobre a SAF no futebol? Vamos lá. A necessidade, a grandeza de um time, ela não vai se diminuir por conta da SAF. A SAF é um bem necessário para um momento ruim que o time está passando. Eu cito o exemplo do Vasco da Gama, né? É um time que eu acompanho mais, é o time do meu coração. É importante, foi importante e vai continuar sendo importante até a sua necessidade, até quando a sua necessidade não suportar. O Vasco vinha com estabilidade de mais de 20 anos. Nós que somos desportistas sabemos disso. Então, o que é que aconteceu? Houve essa possibilidade, né? Sociedade Anônima do Futebol assumir o Vasco da Gama. Com esses trâmites todos funcionando, não há negatividade em um time se tornar SAF, no meu ponto de vista. Até porque hoje, normal. Vamos lá. O seu time não cumpre com os compromissos, é salário atrasado, é como falei da logística totalmente errada. E jogador de futebol tem que ter a comodidade. Jogador de futebol tem que entrar em campo só para jogar.
E não venha me dizer que um jogador de futebol que dá com 2, 3 meses de salário atrasado vai entrar em campo com a mesma vontade daquele cara que está com tudo em dia, com o bicho em dia. Não só jogador, em qualquer área, né? E outra coisa, Luiz, eu posso falar com particular porque eu já vivenciei isso. Jogador de futebol não é só o dinheiro não, cara. Não, vem um lado família. Um lado família, você precisa cumprir com as suas obrigações. E você está jogando até num time de ponta do Brasil e você ter o salário atrasado, é complicado. Então a SAF vem para resolver esse problema. A princípio de tudo, resolver esse problema. É como o cara falou ontem, Paulo Brax do Vasco falou ontem. Gente, o Vasco não é para hoje. O Vasco é para o ano que vem. A gente está organizando a casa. Jogar para se manter, né? Jogar para se manter para o ano que vem, a gente montar um time mais competitivo e quem sabe brigar pela Libertadores no Sul-Americano. Então a SAF é muito importante, pô. Um exemplo foi essa situação um pouco mais recente, foi do Flamengo. O Flamengo acho que ficou de 2012, 2013 até 2017, 2018, aquela briga. Eu entrava e briga para não cair. Briga para não cair. Por quê? Porque a gestão, ela vinha querendo fazer um trabalho para se manter, pagar as dívidas, arrumar a casa para depois colher os frutos. Foi o que aconteceu em 2019, né? Depois da casa organizada. E agora parece que o negócio lá já está desandando. A casa, se a gente for falar desse time aí, a gente vai passar aí uma tarde inteira conversando, porque é muita coisa. É né? muita coisa, pô, é muita coisa. A administração do Bandeira foi ok, beleza. O cara extremamente administrativo, né? Ergueu o time, mas tem muita coisa envolvida, pô. Tem muita coisa. A gente fala porque a gente não tem prova, né? A gente tem só as especulações. Mas que é muito difícil. É muito difícil você sair de um time que mais devia no Brasil para montar a seleção que eles montou em 2019, de uma hora para outra. Com venda de jogador. Peraí, vamos ter calma, pô. Quantos times já não tiveram tantos jogadores saindo por valores também bem altos? Bem altos. Por exemplo, São Paulo. São Paulo antes era referência em vender jogador, né? Essa exceção que teve é incrível. Vamos lá. Então, né? Sou de acordo com a SAF, voltando à sua pergunta, sou de acordo com a SAF, de acordo com a necessidade de cada time. Porque, na verdade, tem pessoas que, quando vê que um time vai virar SAF, é como se para eles fosse, sei lá, uma humilhação, como se o time estivesse se vendendo, mas não tem nada a ver. Não falta de conhecimento, falta de ler. Às vezes você vê uma notícia, um fake news na internet, você se apega àquilo. Bicho, procura ler, procura entender como é que vai funcionar. Na verdade, a SAF ela só vai mudar de gestão. Vai ser um grupo de empresários que vai passar a administrar. Coisa que quando é diretoria de clube, infelizmente, muitos diretores, eles não querem que o clube vire SAF, senão eles perdem a bocada que eles têm lá. Certeza. Exemplo, está o clube que eu torço hoje. A gestão do atual agora já financiou outro empréstimo, pô. O time já está devendo só de empréstimo bancário nos próximos anos mais de 150 milhões de reais. E ninguém sabe para onde vai. Ontem foi aprovado um empréstimo pelos os diretores de quase 20 milhões de reais. Para quê? Para pagar as dívidas urgentes, para ganhar tempo para depois pagar as outras. E esses 150 milhões de reais quando a gestão sair, quem é que vai pagar? Administrar o ABF da vida já é difícil, Luiz. Imagina administrar um time gigantesco igual o São Paulo, igual esses times do Sudeste. Você tá me entendendo? A responsabilidade. É muito grande, é muita coisa envolvida, pô. É muita coisa envolvida, é muita pressão, não é? É muitos torcedores, você não pode falhar. É 18, 20, 30 milhões de pessoas ali. Sabe o que eu estava lendo ontem? Que o Atlético Mineiro já deve quase 1 bilhão de reais. Quase não, já passou. Tá? A marca, se eu não me engano, é de 1 bilhão e 100 milhões. Bicho, como é que você dorme? Como é que o presidente vai dormir, deita a cabeça no travesseiro e dorme devendo 1 bilhão? E a galera não quer saber não, torcedor. Não é? Quer ser campeão. Quer ser campeão. Não quer saber do dinheiro não. Quer ser campeão. Se você tem a necessidade, se você não está conseguindo manter o seu clube, entra no bom senso e adere a SAF. Que é o correto. Mas muitos diretores não querem por conta disso. Vai perder aquele percentual na indicação do jogador que chegou, que hoje todo mundo vira jogador se você tiver um empresário bom. Gente, tipo assim, pra a gente começar a agir, falar as coisas certas, a gente começar logo de casa. Eu falo de Vasco da Gama, bicho.
Bicho, tem um tal de sócio benemérito que existiam lá no Vasco, bicho. Isso era um absurdo, bicho. Benemérito? Era sócio benemérito, os sócios beneméritos do Vasco. Mas o que era? O que significava esse benemérito? Ele tinha um poder maior de voto. É onde tá o arrumadinho. Votava eu, você, todo mundo votava e pronto. Tá decidida a eleição de quem é o presidente? Não, falta os beneméritos. Quando os beneméritos votavam... Era o inverso do que era o o que povo... estava ali certo, que era bom pro Vasco, e já voltava tudo, aí o cara brigava por isso, aí entrava na justiça. Bicho, era um absurdo, bicho. A política no meio do futebol, né? Tava vendo, eu esqueci até o nome do jogador, de um timezinho aí que o São Paulo tava querendo contratar. O cara, acho que muito cara aqui em São Miguel é melhor do que o cara. E o São Paulo ia dar 12 milhões no cara. Não deu certo a negociação. 3 dias depois o cara vai pro Fortaleza, vendido a 1,5 milhão. Mas sabe o que também acontece? Acontece é que o time está endividado, o empresário diz assim, olha, eu vou começar a pagar o salário do meu jogador. Aí começa a pagar o salário daquele jogador. Aí daqui a pouco o time está mais endividado ainda. O empresário diz, eu tenho dinheiro. Acontece com o Carlos Leite, né? Eu vou emprestar o dinheiro ao Vasco, tantos mil. Aí daqui a pouco ele está com esse jogador livre na mão, porque o dinheiro que ele investiu no time lá, às vezes é até superior ao valor do passe desse jogador. Passe. Aí ele pega e faz o que quer com o jogador. É complicado, gestão de clube não é fácil não. Nossa senhora, é muito difícil. Voltando a falar, vamos falar um pouquinho mais também sobre o futebol de campo da nossa cidade. Você vivenciou aquela fase do Miguelense, né? Entre 99, que foi o auge, né? Que chegou... Isso. 2000, que foi a Copa do Nordeste, né? Se o Miguelense hoje ele voltasse e tivesse o convite hoje para você fazer uma diretoria do Miguelense mesmo, não aquela política que ficam inventando o nome de Miguelense e leva time para outra cidade, Entendi. Não, vamos voltar o Miguelense de São Miguel dos Campos. E se houvesse um convite, como você receberia esse convite? Dependendo das pessoas que estivessem lá. Isso é muito importante. Porque, graças a Deus, hoje, não muito, mas hoje eu já tenho um nome aqui na nossa cidade a zelar, não é? Em relação ao futebol. Então, dependendo da gestão, dependendo da diretoria ser montada, o projeto entregue, sem dúvida eu faria parte. Bacana. Agora, só que, como eu falo para você, a gestão do futebol não é só montar um time e colocar para jogar. Enquanto eu estava fazendo isso com esse time aqui, eu só estava levando fumo. Você está me entendendo? É muito difícil ser gerente de futebol, ter um time e você tomar conta, na palavra popular. Então, para o Miguelense voltar, eu acho até que não falta tanto, Luiz. Não falta tanto. A gente vê cidades eu falo muito lá no grupo, lá quando a gente participa. Uma coisa é eu pedir. Vou me colocar no... Eu pedir. Outra coisa é você não ter a credibilidade de chegar aqui, Luiz, me dá um patrocínio para o ABF. É isso que acontece. Não tô dizendo que o pessoal que está lá no Miguelense não tem essa credibilidade. Só que o que mostra é isso. O que mostra é isso. Você tem que ter credibilidade. O patrocínio está difícil de arrumar, o patrocínio está difícil de conseguir. Bicho, eu tenho um exemplo a ser citado lá em 2015, quando eu saía pedindo de porta em porta junto com o presidente Jalda, que inclusive mandar um abraço para ele, meu grande presidente. Jalda, né? Cara de bom coração enorme. A gente chegou na porta de um cidadão pedindo patrocínio, um cara forte de São Miguel dos Campos, cara estruturado. A gente queria um patrocínio. Eu disse, pra quê? É uma competição que vai acontecer lá em São Miguel, Miguelense. Ele disse, beleza. E aí? Como é que você quer esse patrocínio? Eu disse, não, o que você puder me ajudar aí. Ele disse, não, rapaz, vem cá, o cara é super educado. Eu acho que a chave virou. A chave virou do que a gente queria, do que a gente tava fazendo. A partir daí, Luiz. Porque o cara disse, bicho, você pega isso aqui, ó. A famosa pasta azul. Mostra aí. Você pega isso aqui, ó. Quem é do esporte conhece essa pasta. Você pega aqui, ó. Você bota o seu endereço, bota o CPF de quem está pedindo, o motivo que você está pedindo.
Documentação, né? Você tem que se documentar. Henrique. Chegar de boca. Henrique, eu preciso saber onde é que eu estou colocando o meu dinheiro. Eu preciso saber onde é que está investindo. Aí, pessoal, aula de gestão de futebol, viu? Aí o cara chegou e disse, faça isso e volte aqui. E aí o Jorge sabia lá o que era isso? Procuramos quem sabia. O cara, não, bicho, tinha que fazer assim, 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 imprimimos um monte. Chegou lá, o cara ajudou a gente com o material. Abriu as portas. Abriu as portas e a mente. E hoje você vai chegar, não, o que você me der tá bom. Não. É o que acontece muito. Tá precisando de quê? Não, o que você me der tá bom. Eu acho que o Miguelense Futebol ainda tem força para fazer isso. A gente tem um comércio hoje aí que tem muita força. Temos 2 comércios, o daqui de baixo e o da parte de cima. É verdade. Quem não quer hoje estar aparecendo na TV? Quem não quer hoje estar no meio da internet? Então, o patrocínio hoje é mídia digital. Mídia digital. Então, você tem que ter a credibilidade. O cara que vai dar o patrocínio a você, ele tem que ter a confiança em você que a marca dele vai ser divulgada. Exato. Ele não vai estar te ajudando, ele vai estar trocando. Ele vai te ajudar e eu vou divulgar a marca dele. Essa que é a pegada. O Miguelense tem força para isso. Tem nome. O Miguelense tem força para isso. E se tiver alguém que esteja com esse intuito de reerguer, parece que tem uma multa para pagar lá na federação. Tem uma multa em relação ao nome do Miguelense. Em parte de multa, eu acho que tudo é questão de negociação. Se tiver uma diretoria... tem uma multa lá e por isso que surgiu tantos Miguelense. Associação Atlético Miguelense, Miguelense Futebol Clube, mas parece que o Miguelense mesmo está inativo. Está inativo por conta dessa multa, realmente. Dessa multa. Então, o cara pegando isso aí, indo lá, falando com o Feijó. Tudo negocia. Quem aqui não quer um Miguelense de volta? Inclusive eles mesmos lá da federação, eu acredito que sonham com essa possibilidade, porque a gente vê cidadezinhas bem menores hoje, com equipes se destacando aqui dentro do nosso estado. E por que não São Miguel dos Campos? Muita gente fala, sem polêmica, muita gente fala assim, que São Miguel nunca teve um prefeito que gostasse do futebol, que se não teria. Minha gente, o João Beltrão não gostava de futebol, não. E o Coruripe hoje é bicampeão alagoano. Não é? Como é? Ficou silêncio, né? É porque às vezes essas polêmicas surgem porque o pessoal não entende bem como é que funciona. Porque eu creio que se chegar uma pasta, como eu estou falando para você, olha, o projeto é esse. Assine. Não vem recurso para a prefeitura? Nunca teve ninguém para fazer isso. Ou se teve, pode vir aqui, pode corrigir na hora que for pro ar. Não, bicho, eu apresentei um projeto lá para o prefeito e o prefeito recusou. Bicho, como você está falando, futebol hoje é entretenimento, é renda para o seu município, é visão para o seu município. O Itraipu está fazendo hoje com o futsal lá. Cara, é surreal. Não é pelo amor ao futsal, não. Ele quer que a cidade dele seja vista. A visibilidade. Ele quer que a cidade dele seja vista e está sendo vista. Semana passada a gente teve aqui um episódio com o Bruno Monteiro. Cara, a gente conversou muito sobre Itraipu. Entendeu? E justamente por isso, não é só o esporte, é a visibilidade. É só o amor ao futsal lá? Não é. Cara, lá é cidade turística. Mudou o conceito. Então, mudou. E São Miguel está no eixo muito legal. Fica aqui entre Arapiraca e Maceió. Agreste Litoral, né? Não é? Tá num eixo muito bom. A gente tem um estádio. Temos uma BR cortando a cidade. Uma BR cortando a cidade. A gente tem um histórico de time campeão. A gente em poucos anos conquistou o vice-campeonato e disputamos uma Copa Nordeste. Então a pegada já está feita. Eu repito, se alguém já chegou lá na mesa um dos prefeitos, né, que não é de hoje, né? Não é hoje. Chegou lá num dos prefeitos, chegou lá, tem esse projeto aqui. Como é que você pode ajudar a gente aqui? E ele foi negado, aí beleza. São Miguel precisa disso, precisa que alguém que não seja o gestor, que o gestor vai o quê? Não importa se ele gosta ou não de futebol. Ele vai ter que cumprir com o que ele foi acordado. Se ele cumprir com o que foi acordado, ele já vai estar gostando bastante, já está gostando o suficiente. Não precisa ele ser um amante do futebol para poder ter um time aqui na cidade. Exato, é verdade. Voltando, vamos agora falar do seu bem maior hoje. Dá um spoilerzinho aí sobre os projetos para a BF. Desafiador, né? Desafiador. Temos uma bagagem hoje do bicampeonato.
e a gente vai tentar manter. Responsabilidade, né? A responsabilidade muito grande, a Cada pegada. ano que passa, que você conquista no outono, a responsabilidade aumenta. A responsabilidade aumenta e outra coisa, a cobrança. A cobrança de não perder essa pegada. A gente tem os patrocinadores que cobram isso. Não venha me dizer que você patrocinar um time que é campeão é igual patrocinar um time que ficou fora dos 4. Isso, exato. Né? Hoje a visibilidade do ABF é muito grande. Por tudo que a gente fez. A gente tem visibilidade em Aracaju, a gente tem visibilidade no Recife, a gente tem visibilidade em Rio Grande do Norte, por conta daquele episódio que teve do dinheiro aí e tal. Sei. Então depois daí a gente tem seguidor de tudo que é canto. Então, assim, o projeto que nós temos hoje no ABF é desafiador, mas se sair do papel, vai ser difícil tirar da gente novamente. Assim, muito difícil. Soube também que tem alguns projetos não só no futsal, vocês já estão começando a se expandir para outras áreas esportivas. A gente teve o conhecimento do nosso amigo, inclusive ele esteve aqui, né? Aqui Antônio, né? Excelente futsal profissional. Feminino, então a gente entrou em contato com a gente e a gente decidiu dar esse passo. Da início, a gente vai marcar essa tal de conferência com ele para a gente alinhar todos os projetos que ele tem, a ideia de participar, para a gente poder só assim ter também a confiança e dar a credibilidade a ele que ele precisa para poder desenvolver o trabalho dele. E é bacana, ele é um excelente profissional e sem contar que é torcedor do ABF, né? Não sei se você sabe. Torcedor do ABF. A gente já teve uma primeira conversa com ele, né? O nosso diretor já teve uma primeira conversa com ele, foi bastante legal. Vamos ver se agora nesse ano, né, a gente ainda possa dar mais seguimento a outros esportes. Bacana, A gente só tem a parabenizar, né, por tudo que venha buscar fazer com que o esporte amador ele cresça. A gente tem que sempre buscar valorizar, dar os parabéns e que os projetos dê certo, é o que a gente pode desejar. E os espaços cedidos para a gente aqui pelo município, pode ter certeza que nós vamos utilizar da melhor maneira possível. A gente vai tirar um pouco do foco do futsal, porque o futsal, queira ou não queira, a gente trabalha um tempo, mas o pico de tudo só em 3 meses. Isso. Então a gente vai ter o quê? Vai ter 9 meses para a gente tentar, e eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir elaborar as outras áreas, até porque vai vir mais visibilidade, a credibilidade da gente, que eu bato muito nessa da credibilidade, onde é que você está colocando seu dinheiro com a ABF. Então a gente vai ter que detalhar tudo isso para que no futuro a ABF seja maior do que já é hoje. Muito bacana. Falando de futsal, falando de ABF, o que falar dos 2 últimos campeonatos miguelenses de futsal? O primeiro foi aquela certeza do que eu e Jalder tinha plantado, né? A gente agregou com isso uma direção, mas a plantinha, a semente, foi plantada lá em 2015, quando a gente dividiu e no mesmo tempo uniu Independente, que é um time... Era o time do Jalder, né? O time do Jalder, o nosso time de infância. E acabou como é que eu posso dizer? A multa não, a penalização. O ABF tinha uma penalização a cumprir, não podia entrar no campeonato, então acabou essa penalização. Então a gente colocou ABF Independente /ABF. Eu lembro. A gente plantou essa semente com erros, acertos, e conquistamos o primeiro título. Mudou a chave do ABF. Foi a virada de mesa, né? Foi a virada de mesa quando a gente conquistou o primeiro título. E eu digo a você com toda a certeza do mundo, na pegada que o ABF vem muita coisa boa ainda por aí, pô. Vem muita coisa boa. Não subestimando ninguém, a diretoria de ninguém, mas hoje a melhor gestão é a do ABF. E tudo é um planejamento, né? A melhor gestão, sem dúvida, eu digo isso, e ainda bem que está gravado, a melhor gestão é do ABF. Não tem para onde. O bicampeonato foi só uma consequência. Como vai ser o tri, como vai ser o tetra, eu tenho certeza disso. Porque a linha que nós seguimos, ela é muito correta, bicho. A gente é correto com o jogador, a gente é correta com nós mesmos. Existem erros, mas imediatamente a gente está corrigindo. Eu digo
com toda a certeza do mundo. Para desviar a gente dessa pegada que nós vemos, vai ser muito difícil, Luiz. É fruto de um trabalho, né? E quando o gestor ele se sente seguro no que está falando, é bacana, é porque eles têm confiança plena no trabalho que está sendo desenvolvido. Não tem como dar errado. Eu não vou estar aqui correndo de pressão. O favoritismo é de quem? É do melhor, é do maior. Do atual campeão. Do ABF. E a gente não vai fugir dessa responsabilidade, não. A gente nunca fugiu. A responsabilidade da gente com o nosso bairro é muito grande. A credibilidade, de novo, eu gosto dessa palavra, né? A credibilidade que dão a gente para a gente trabalhar é muito forte, é muito grande. Então a gente tem que ter o quê? A responsabilidade de fazer o nosso melhor. A gente tem um compromisso de dar o nosso melhor. E pode ter certeza que tem 5 ou 6 diretores, junto comigo e com o Jalder, que pelo amor de Deus, bicho. O que esses caras fazem pelo ABF é coisa de louco. E olhe que a gente ainda fica reclamando um do outro. Porque acha que a gente está fazendo pouco. É bacana quando tem esse ápice de responsabilidade entre os diretores. E outra coisa, a gente é muito unido, pô. A gente é muito unido. A gente discute, a gente arenga, né? A gente às vezes não concorda um com o outro, que eu acho que essa que é a pegada. Acho que essa é a pegada. A gente discute muito, debate muito o que é certo, o que é errado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a união da gente lá de cima é muito forte, bicho. É muito forte. Em relação à grana, a gente tem o melhor de Alagoas, que é o nosso presidente. Tá entendendo? O presidente da gente é muito seguro no que faz. E todo o dinheiro, tudo que entra no ABF, ele tem ciência. E eu digo a você com toda a certeza do mundo, o que entra no ABF hoje, Luiz, é destinado 100% ao ABF. É bacana, é exemplo de gestão, né? O que faz o ABF ser forte, o que fez o ABF ser forte, foi essa seriedade que o nosso presidente tem, bicho. A seriedade que ele leva ao ABF é muito grande. O jogador hoje se sente confortável. Teve até um vídeo aí do nosso amigo lá que veio jogar no Traipu. Ele chegou e disse: a gente recebe no banho, bicho. A gente recebe quando a gente entra no vestiário, a gente recebe o dinheiro. Então isso é muito gratificante. Mandar até um abraço para aquele nego que serve o Rafa Negão. Espero ele brevemente aqui. Vamos trazer intermediar aqui. essa. Então o cara que jogou aí, eu acho que no mundo, currículo no mundo, rodou o mundo. Você falar do nosso time do bairro. Verdade. Ter esse carinho que ele tem. Ter essa responsabilidade de ter o respaldo de falar isso pra gente é muito importante, bicho. Verdade. Onde tem outros, inclusive no dia que ele esteve aqui, a gente saiu para jantar do jogo, o cara comentando, né? Inclusive que pareça quando a gente tá junto fora do ginásio, a gente não fala de futsal. Aí o cara chegou e lembrou assim: Henrique, é muito difícil, eu vim aqui para um time, o time me prometeu tanto, só pagou a metade. Aí eu vi outro jogo, pagou outra metade, ficou devendo outra. Assim, mas e aí? Eu disse: não, Henrique, depois que teve outro campeonato, ele me chamou, disse que vinha. Eles não mandaram dinheiro, eu não fui mais. Time que desponta aí no Campeonato Miguelense. E ele sabe o que eu tô dizendo. Quem faz isso, quem fez isso, que tem essa prática, sabe o que eu tô falando. Não tem a credibilidade do jogador vir aqui de fora. Eu vou jogar no seu time. Agora pague antes. Pague antes, né? Aí eu vou. E graças a Deus, e graças a muito trabalho, isso não acontece no ABF. É muito bacana, é gratificante. E agora, pra gente, antes de nossas considerações finais, eu tenho uma pergunta que essa, pra mim, é a pergunta-chave do programa. Que eu faço com todos os convidados, tem que ter pra mim. Me fale um sonho e um medo. Bom, a gente sonhar, a gente sempre tem que sonhar com algo bom, com algo que a gente busque. Então, assim, eu sou um cara realizado. Eu creio que
conquistei o meu maior objetivo, que foi ser um jogador profissional de futebol. Tenho 2 filhas lindas, né? Mandar um abraço para a Lari e para a Ayla. E assim, o meu sonho é ver o futuro delas, né? O futuro delas como pessoa, que elas consigam realizar os sonhos delas. Seguir o ciclo da vida, né? Seguir o ciclo da vida, né? Porque a felicidade, nossa felicidade, Luiz, é ver os nossos filhos felizes, né? Quero frisar bem isso. A gente tem que batalhar e fazer tudo pelos nossos sonhos. Mas se, por acaso, no meio desse caminho, um dos nossos filhos não for feliz, ter alguma divergência, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Isso eu falo no lado pessoal. No lado pessoal. O sonho de ver minhas filhas realizadas. Crescer, se formar, construir a família, é o ciclo normal da vida, né? Pronto, esse é o meu sonho pessoal. E o meu sonho profissional é fazer com que esse time aqui seja tetracampeão miguelense. Porque o tricampeonato já está bem pertinho. Eu não tenho dúvida que na pegada que a gente vai ser difícil tirar da gente esse tricampeonato. Então, o meu sonho esportivamente vai ser esse. Fazer com que esse time aqui se desenvolva, né? Que a gente chegue... Eu tenho um projeto muito audacioso. A direção já fala sobre isso. É que levar o ABF a disputar uma Taça Brasil, a disputar uma Copa do Nordeste. Esse é meu sonho. Porque o Campeonato Miguelense daqui a pouco é muito grande, tem uma grandeza muito grande, a visibilidade muito grande. Mas uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, com o ABF seria o ápice de tudo. Aí eu poderia entregar, né, a minha participação no ABF, né? Assim, de coração tranquilo. E em relação ao medo, como estou dizendo, como pessoa, eu vejo, Luiz, que os valores estão se invertendo. Os valores estão se invertendo. A gente hoje, como a gente está vendo aí na TV, muito caso de vandalismo, muito caso de assassinatos, invasões em creches. Então, o medo é que isso venha se tornar uma rotina no nosso cotidiano. A gente abriu o noticiário e acontecer o que aconteceu, né? Agora lá em Blumenau. Então, assim, eu tenho medo disso virar uma banalidade e se generalizar. E em relação ao esporte, o meu medo é que as pessoas percam o time da resenha. Tem uma coisa que nos deixa muito mal, é aquela confusão que teve lá entre a ABF e o outro time lá na arquibancada. A pegada da gente não é mais essa. A pegada da gente é o time da gente não é mais esse. Então, eu sou um cara que gosta da resenha, mas eu sei o meu limite. Tem que ter o limite, né? Eu sei o meu limite até que eu posso brincar com você. O Henrique é isso, o Henrique é aquilo tal, mas eu sei o meu limite. Até hoje, quando eu passo por alguns que perderam para mim já há 2 anos, eu digo, cadê a benção do pai? Né? Eu não vou perder essa oportunidade. Porque se fosse contrário, eles faziam. Então, o meu medo, Luiz, o meu medo é esse. De o pessoal perder esse time da resenha. Ganhou, beleza, tá na sua vez. Perdeu, você vai ter que aguentar. Né? Agora, tudo com respeito e na medida do... Ali, né? Tem aquele tempo de tudo que você vai fazer. Muito bacana. Deixando aqui minhas considerações finais, gostaria de agradecer ao nosso amigo Ângelo, deixando também aqui as considerações finais do nosso amigo Henrique. Fica à vontade para as últimas palavras. Agradecer a você pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre a minha vida pessoal, sobre o ABF. Dizer a você que estou à disposição, o ABF, não só a mim, mas toda a direção do ABF está à sua disposição. Parabéns pelo trabalho e bola para frente, não desista, né? Isso aqui está muito bacana, que você colha bastantes frutos disso aqui e parabéns mesmo. Obrigado mesmo e encerramos assim mais um episódio do Correria Podcast. Valeu!